Gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Bom, eu sou Débora, tá? E hoje eu vou falar de um assunto que ele é muito complexo, mas também é um assunto que está muito presente no nosso dia a dia, que é a saúde mental no ambiente de trabalho, tá? Então, eu vou falar de saúde mental, mas de uma maneira geral, porque ela está presente, né, no nosso dia a dia, ela está presente aqui na empresa, na nossa casa, tá? Então, eu gosto sempre de dizer que saúde mental não é ausência de doença, tá? É sobre bem-estar, sobre qualidade de vida, é como nos relacionamos, como nos cuidamos e como cuidamos uns dos outros, tá? Então, é a saúde mental. Então, eu vou me apresentar rapidamente, tá? Eu sou Débora Mascarenhas, eu sou casada, sou mãe de três, um de 24, um de 22 e um de 18, uma de 18. Tá, e ao longo da minha trajetória, eu coloquei um pouquinho aqui para vocês verem a minha formação, mas ao longo da minha trajetória, né, eu vivencio, né, o impacto que a saúde mental ela traz na vida, tanto das pessoas como das organizações. Então, a gente vai ver que aqui o meu objetivo hoje é trazer reflexões, é trazer práticas para que vocês saiam daqui mais conscientes e preparados para vocês cuidarem da saúde mental de vocês, tá? Então, eu sou formada pela Universidade Federal do Pará, eu sou paraense, tá? E eu também tenho uma pós-graduação em saúde mental, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, né, que é a TCC. Tá? Tenho uma pós também em maternidade e parentalidade e eu sou master em educação emocional, sexual e prevenção ao abuso, tá? Então, eu começo perguntando para vocês qual é a imagem que o mundo tem do Brasil, né? Então, a gente vai ver o país do futebol, a imagem que as pessoas têm do Brasil lá fora. É o país do carnaval, é o país de pessoas alegres, então, um povo caloroso, né? Só que quando a gente vai ver os números, a gente vai ver que a realidade não é bem essa, né? Nós somos o país mais ansioso do mundo. E nós estamos no ranking 4 ou 5 também de transtornos de depressão, tá? E de 32 a 37% dos funcionários, eles já foram diagnosticados com a síndrome do burnout. Então, para quem não sabe o que é o burnout é um esgotamento físico e mental, né, causado por um estresse crônico ligado ao trabalho, tá, gente? Então, a gente vai ver que não é frescura, não é preguiça, não é corpo mole, os números estão aí para a gente ver, tá? Então, a gente vai ver que também, quando a gente vai pensar em números, aumentaram em 40% o número de afastamentos por adoecimento mental, tá? Então, o custo do adoecimento mental, ele vai ultrapassar 400 bilhões, então a gente vai ver que tem um impacto na economia. Então, são 400 bilhões por ano no Brasil, tá? E o que eu quero que vocês entendam é que isso não é somente uma estatística fria, tá? Ela tem rosto, ela está nas empresas, tá? Ela está nas famílias, nas casas, tá? E talvez até aqui dentro de vocês, tá? Então, é importante a gente pensar que gera também um custo. Tá? E esse impacto econômico e social, ele não está também só nas pesquisas ou nos relatórios da Organização Mundial da Saúde. Tá? Então, ele está dentro das empresas, né? No absenteísmo, né? As pessoas, faltas, afastamentos, licenças médicas e também no presenteísmo, né? Aquelas pessoas que estão presentes fisicamente, mas elas não conseguem produzir. Então, isso gera um custo, né? Nos resultados financeiros das empresas, tanto que também na questão nos relatórios das empresas, nos resultados financeiros e também no bem-estar coletivo, tá? Então, é importante a gente pensar que também isso. Mas, por outro lado, quando a empresa, né, ela apoia a ação emocional, você vai ver que os resultados que as empresas, quando elas dão esse apoio emocional, elas têm têm resultados melhores, né? A gente vai ver que o índice de rotatividade também é menor. Então, isso é importante a gente pensar que
o apoio emocional ele faz uma diferença, tá? Porque quando as pessoas estão bem, tudo funciona melhor, né? E uma coisa que eu quero falar para vocês agora é sobre essa diferença entre a dor física e a dor emocional. A dor física todo mundo enxerga, né? Todo mundo vê, mas a dor emocional muitas vezes ninguém vê, tá? Então, por exemplo, quando uma pessoa corta a pele, sangra, né? Sangra. Mas e quando a dor não sangra, né? A ansiedade, a depressão, o burnout são dores reais, mas elas são invisíveis, né? Então, para quem vive uma dor invisível, muitas vezes sofre, né, internamente, mas também com julgamento alheio. Então, além da dor interna, da dor invisível, a gente ainda vai ter que enfrentar ali, né, o julgamento, né? Será que não está exagerando? Será que não é frescura? Será que é isso mesmo? Então, as pessoas ainda duvidam. Então, é importante a gente enxergar além daquilo que a gente não vê, tá? É muito importante a gente pensar nisso. E aí, quando a gente pensa nessas dores invisíveis, a gente vai falar aqui da prevenção do suicídio, que é algo que a gente precisa acender esse alerta, porque essas dores invisíveis, né, a depressão, ansiedade, medo, culpa, né, pensamentos intrusivos, né, o desamparo ali, a sensação de inadequação. Então, são dores invisíveis que são reais, né, mas ninguém vê. Então, quando a gente não trata, quando a gente não valida essas dores, elas podem se agravar, né? Então, essas dores invisíveis, elas não aparecem nos exames, no raio-x, mas elas estão lá. Então, assim, é importante dizer que a depressão, ela não é a causa principal do suicídio, ela é um dos sintomas principais, tá? Então, a depressão está aí. E, gente, uma coisa importante, né? Se vocês sentirem, ou se vocês perceberem que alguém está com mudanças repentinas de comportamento, de humor, vocês estão percebendo, a pessoa está se isolando, abuso de substâncias, álcool, drogas. Então, é uma coisa que a gente precisa acender esse alerta. E se vocês perceberem alguém próximo de vocês, né, vocês precisam ter uma fala clara, direta. Percebi que você não está bem, você quer conversar? Né? E aí você abre um canal para essa pessoa conversar. E quando essa pessoa abrir esse canal, escutem essa pessoa sem julgamento. Não é, porque tem gente que quer ajudar o outro e fala, mas você está triste, olha, mas você tem uma casa linda, um filho maravilhoso, né? Um emprego excelente, né? Tudo para você está perfeito, por que você está assim? Então isso, gente, gera mais culpa na pessoa e é uma sensação que é muito ruim. Então, a gente pode ver que tem o CVV, que é um 88, que ele está sempre disponível. Então, se vocês estiverem sentindo alguma coisa, se vocês perceberem, né, ajudem outras pessoas, né? Vocês às vezes podem ser um farol, uma lanterna, alguma coisa para iluminar a vida, o caminho de alguém, tá? E aí tem uma outra coisa também que está impactando muito a saúde mental hoje, que é o mundo digital. Então a gente vai ver que o mundo digital ele trouxe muitos avanços, mas ele também trouxe riscos psicossociais sérios, né? Então a gente vai ver que o excesso de tela, de redes sociais, ele vai aumentar a comparação, ele vai aumentar a sensação de inadequação, a solidão e, claro, a ansiedade. E tudo isso vai impactar, né, na saúde mental, na produtividade do trabalhador. Então, é importante a gente pensar que o mundo digital ele não pode substituir o mundo real, tá? Então, a gente precisa criar alguns hábitos que são simples para essa prevenção. Então, a gente precisa ter pausas ali prévias, né? A gente precisa pensar, não, eu vou botar um despertador, eu vou botar um alarme, alguma coisa que eu vou ficar ali 1 hora, né? A gente precisa também silenciar muitas vezes algumas notificações no telefone, né? Ou colocar ali arquivar alguma coisa. Aí quando eu for embora
no carro, no metrô, no ônibus, eu vou ver as notificações e também fazer algumas atividades offline. A gente precisa trazer o offline, né, para a nossa vida também. Então, o mundo digital ele não pode substituir todo o espaço do mundo real, né? A gente vai ver que na pandemia, né, nós sofremos muito por conta disso, né? Porque foi tirado da gente o quê? O bem-estar ali e a qualidade de vida, porque nós ficamos sem, né, entretenimento, atividades de lazer. Então, isso impactou muito a nossa saúde mental. E na época da pandemia, eu acho que todos aqui lembram, né? A gente não tinha muito essa questão do digital. O digital veio depois, né? Então lá hoje as pessoas ficam muito tempo no digital. Então isso causa muita ansiedade, sabe? Para as pessoas isso impacta muito a saúde mental das pessoas, tá? E aí a gente vai falar também, quando a gente fala em saúde mental no trabalho, nas organizações, a gente não pode deixar de falar da legislação, né, que é a NR1 é agora uma norma, né, ela foi incluída nessa norma os riscos psicossociais, né, e isso para a gente é muito bom, porque a lei ela vem para nos proteger, né, então a gente vai ali avaliar esses riscos, né, a princípio as empresas vão ter que mapear, vão ter que gerenciar esses riscos, então são riscos que a gente não vai ver ali de imediato, mas a longo tempo, né, a longo prazo, esses riscos vão começar a aparecer, que é a questão do assédio, né, da sobrecarga de trabalho, né, da falta de reconhecimento. Então, a gente precisa também ficar atento. Então, em maio, essa norma, essa regra foi incluída aí nessa norma da NR1, e agora a gente está só nessa fase educativa ainda, né, a NR1, e aí o ano que vem é que vai para a fase mesmo de fiscalização. Mas eu acho que já é um grande avanço para a gente, né? Porque a gente não tinha isso, esses riscos psicossociais, e agora a gente vai começar a ter uma lei que vai nos amparar. Então, acho que isso é muito importante, né? Então, quando a gente fala, né, nós falamos aqui de alguns sintomas, né, dessas dores invisíveis, que eu acho que é muito importante. Nós falamos também da lei, mas e coisas práticas, né? O que nós podemos pensar como coisas práticas ali para a nossa saúde mental no nosso dia a dia, né? Não adianta a gente ficar aqui falando de sintomas, de coisa, mas e na prática? O que a gente precisa, o que a gente pode fazer? Então, tem 3 coisas que a gente pode fazer para a gente, né, na prática, que vai nos servir tanto aqui na empresa como em casa também, né, na nossa vida. Então, uma coisa que é muito importante que a gente precisa fazer na prática é informação. É isso que a gente está fazendo aqui hoje. É vocês se informarem, vocês entenderem que o nosso físico, o nosso mental, ele é tão importante quanto o nosso físico. Então, antigamente isso foi tirado, né? Cabeça era uma coisa, corpo era outra, e hoje a gente sabe que nós somos um ser integral, né? E que a gente precisa olhar tanto para o nosso físico como para o nosso mental. Então a gente precisa se informar, a gente precisa saber os sintomas, a gente precisa entender o que a gente está ali, o que a nossa cabeça, como é que são as nossas emoções, né? O que impacta a minha saúde mental, o que não impacta. Uma outra coisa é autoconhecimento, né? Então a gente precisa ter esse autoconhecimento. Eu preciso saber por que eu reajo dessa forma, por que eu estou, né, desse jeito, por que eu estou tão ansioso, por que eu estou tão irritado, Então, autoconhecimento é algo fundamental que a gente precisa ter. E apoio, né? A gente precisa de apoio. Não dá para a gente achar que a gente vive numa ilha, ou é uma ilha, né? Que a gente não vai precisar das pessoas, que a gente não vai precisar de ajuda. Então, dificuldade, estou com uma dificuldade, vou pedir ajuda, eu não estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo. Quando a gente está com algum problema físico, a gente não vai no médico. Quando a gente não está com algum problema no dente, a gente não vai no dentista.
Só que a gente ainda tem muito tabu com relação à nossa saúde mental, né? Que a gente acha que a gente só vai procurar ajuda quando a gente já está com algum problema, com alguma doença, com algum transtorno. Mas a gente também tem que pensar na prevenção, né? O que eu posso fazer para prevenir? Então a gente precisa cuidar da nossa saúde mental. E quando a gente pensa em ações coletivas, né, o que a empresa, o que a instituição pode fazer para nos ajudar, né, a nossa saúde mental? Então, aí a gente vai pensar o seguinte: a empresa ela precisa treinar a liderança, né, é importante que treine a liderança para que a liderança saiba o que é um assédio hoje, né, o que é uma comunicação assertiva, o que é uma comunicação não violenta. Então, é importante que a liderança seja treinada, é importante que a gente possa ter essa desconexão, né, fora do ambiente de trabalho, fora do nosso horário de trabalho. Então, muitas vezes nós somos ali interrompidos no nosso descanso, a gente recebe um WhatsApp, a gente recebe um e-mail, e tudo isso impacta na nossa saúde mental, né? E é importante também a gente pensar que todas essas questões aí de que a empresa, né, como é que a empresa está impactando a minha saúde mental, tá? Então, é uma coisa que a gente precisa fazer. Então, cuidar da saúde mental é investir no futuro. Por que cuidar da saúde mental é investir no futuro? É porque a gente precisa pensar que a saúde mental é algo que, por exemplo, para a gente mudar uma cultura, a gente não vai mudar uma cultura do dia para o outro, né? A gente vai precisar de um tempo. Então, se a gente for parar para pensar, né, há 300 anos atrás, a gente não escovava os dentes, né? E aí, depois, com o tempo, com educação, a gente foi aprendendo a cuidar dos nossos dentes. Então, a gente escova o dente, não precisa que ninguém, vai escovar o dente hoje. Não, cada um é responsável, né, pela sua escovação. Então, se eu vou lavar uma louça, eu coloco uma luva para proteger as minhas mãos, e não precisa ninguém dizer, olha, bota a luva aí para proteger. Você aprendeu que você precisa usar isso para proteger as mãos. Então, a saúde mental é algo que a gente precisa entender que nós temos que ser responsáveis pela nossa saúde mental. Então, é um cuidado que a gente precisa ter todos os dias. Então, eu preciso ver o que impacta a minha saúde mental, né? De que forma isso está impactando a minha saúde mental, tá? Então, todos os dias, a gente precisa parar e pensar, né? Como é que isso está impactando a minha vida no dia a dia ali, tá? Então, não adianta a empresa também pedir só que, vamos produzir, né? Porque sem saúde mental não há produtividade sustentável, né? Então, a gente precisa pensar de que forma a saúde mental está impactando ali a nossa vida, nossas relações, tá? Bom, gente, eu fiz uma coisa bem rápida, bem para a gente também acelerar um pouco, e aí eu vou abrir para vocês perguntarem, porque eu acho que é mais importante, porque todo mundo está aqui, quer saber um pouco mais da saúde mental, então eu acho que é importante. Eu coloquei aqui a questão da terapia, né? A terapia é algo que é muito importante para a gente cuidar da nossa saúde mental. Então, em qualquer situação, tanto dentro da empresa como fora da empresa, a gente precisa pensar na terapia, tá? Então, a ansiedade, a gente tem duas coisas. A gente tem uma ansiedade que é normal, né, que é uma emoção normal, como a tristeza, como a alegria, como qualquer uma outra, né? E a gente tem o transtorno de ansiedade, que já é uma outra coisa, né? Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, você vai, vamos pensar assim, você vai dar uma palestra. Então, é normal você ter uma ansiedade. E a ansiedade, ela te dá essa coisa boa, assim, você fica mais atento, você fica mais alerta, né? Você vai fazer uma prova, você fica mais ansioso. Só que isso depois passa, ok.
resolvido. O transtorno de ansiedade, não. Ele fica com essa preocupação por semanas, meses, né? E é uma coisa que você quer parar de pensar. Às vezes, por exemplo, a gente tem transtorno de ansiedade, fobia social, o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, né? Então, a gente tem vários, ali dentro do transtorno da ansiedade, a gente tem vários quadros ali que abrem, né? Então, vamos pensar a fobia social, né? Você fica, a qualquer situação social, você vai sentir aquilo. Só que você vai começar a sentir uma ansiedade antecipatória. Então você vai pensar, eu vou no shopping, as pessoas vão me olhar, as pessoas vão olhar minha roupa, vão ver que eu sou estranho. Então a pessoa resolve não sair, porque a gente tem duas coisas, né? Fuga e esquiva. Então a gente quer fugir daquela situação ou a gente quer se esquivar dela. E aí esse transtorno de ansiedade é uma coisa que ele fica ali e ele gera muito sofrimento. Então, como é que a gente faz o diagnóstico de um transtorno de ansiedade? É o sofrimento, né? Como é que ele está me incapacitando e o nível de sofrimento. Se eu sofro aquilo todo dia. Então, a gente tem dois sintomas no transtorno de ansiedade, o medo e a preocupação. O burnout, assim, o burnout é um nomezinho que surgiu, que ele é novo, que ele é recente. Mas ele também vem muito da ansiedade e da depressão não tratada. Então, ele acaba virando um burnout porque é tem sintomas, né? A pessoa tem tipo um nó na garganta, às vezes aquela sensação de desmaio, né? E, por exemplo, ela está bem trabalhando e de repente ela começa a sentir uma garganta seca, aquela sensação, parece que ela vai desmaiar, taquicardia, as pernas trêmulas. Então, a gente já começa a... Porque geralmente ansiedade, burnout, depressão vem com os sintomas associados. Então, a gente começa a perceber, né, através de alguns sintomas. Eu estou sentindo isso, há quanto tempo? Geralmente são 2 semanas para a gente fazer um diagnóstico. Então, quando a gente vai fazer a psicoeducação da ansiedade, a gente geralmente ensina a pessoa a respirar, né? Quando ela tem uma crise de ansiedade. O que é a crise de ansiedade, gente? Você tem uma ansiedade e a ansiedade ela vai subindo, né? E aí quando ela chega num nível, a gente tem uma crise de ansiedade ou uma síndrome do pânico, tá? O que diferencia uma coisa da outra é a intensidade, tá? Aí o que você pode fazer numa situação dessas? É pedir para a pessoa sentar, né? Senta, respira. Primeira coisa, respira, porque a respiração em si, o que ela faz? Ela bloqueia esses pensamentos. De alguma forma, essa pessoa pensou, teve algum gatilho ali, um disparo da amígdala, né? Porque a amígdala dispara. Então, quando tem esse disparo da amígdala, né, você vai ter uma reação como se fosse uma cascata de reações dentro do organismo. Então, é muito essa coisa de se preparar para você fugir ou você lutar, é fuga e esquiva, né? Então, a gente vai ver que a ansiedade ela veio lá do homem primitivo, daquele homem que precisava sair ali para caçar, né? Então, ele precisou desenvolver alguns mecanismos para ele poder sobreviver. Então, a gente vai ver que esse mesmo mecanismo a gente usa, por exemplo, quando tem um incêndio, ou quando você vai sofrer um assalto, você vai correr mais do que normalmente você correria, né? E você precisa da ansiedade para isso. Então, você sobe até numa árvore, se for necessário. Você pula um muro. Você faz coisas que sem ansiedade você não faria, né? Para tentar sobreviver. E aí você pede para essa pessoa sentar, respira, né? E a respiração sempre tem que ser assim. A pessoa precisa contar, né? Porque se não tiver essa contagem ali, tipo, você respira 1, 2, 3, 4, né? Eu geralmente passo essa respiração que ela é mais rápida, assim, né? 4, aí você respira 4. Então você conta 4, né? Vamos pensar aqui num exercício rápido, né? Se eu disser para vocês assim, falem o nome de vocês, né? Falem aí o nome de vocês. Podem falar alto aí o nome de vocês. Agora falem o nome de vocês contando. Vocês conseguem?
Então, quando você começa a contar aqui na tua cabeça, você não consegue mais, né? Então você bloqueia esses pensamentos. Então você pede para a pessoa respira, conta. Quando não funciona a respiração, a gente pede, me fala o que que tem aqui, me diz 5 coisas que tem aqui nesse espaço. Aí a pessoa começa a observar. Então a gente ameniza. A pessoa vai ficar com taquicardia, sudorese, tremor, palpitação, vai sentir um monte de coisa, vai achar, eu tô infartando. Geralmente a pessoa acha, né? Eu tô infartando. E é claro que se tiver uma coisa frequente, né, vai subir uma escada e você não é uma crise de ansiedade, a gente tem que procurar um cardiologista, né? Porque geralmente as pessoas dizem, é uma crise de ansiedade, mas tem coisas também que a gente vai observando que não é ansiedade só, né? Pode até ter, mas não é só isso. Então, geralmente a gente faz isso para uma crise de ansiedade, tá? Então a gente tira um pouco o foco ali da hora e conta, e aí precisa investigar o que está causando isso, porque provavelmente vai voltar. A gente ainda tem muito tabu e preconceito com relação a isso, né? Tem gente que diz assim, eu não vou fazer terapia, eu não sou louco, eu não sou maluco, eu não tenho nada, eu não tenho doença. Então eu gosto sempre de dizer que a saúde mental não é ausência de doença, tá? Então parte muito dessa questão, eu acho que de educação, né? Como a gente lá há 300 anos não escovava os dentes, né? Hoje a NR1 incluiu isso, né, essas questões aí psicossociais, porque se a gente for parar para pensar, lá na década de 70, nós fomos o primeiro lugar em acidentes de trabalho. Então, eles criaram os EPIs, né, que é os equipamentos de proteção individual. Aí eles criaram. E agora, porque está impactando a economia, aí eles trouxeram, porque as pessoas estão adoecendo, né, por conta da saúde mental. Então, precisa trabalhar com a prevenção. Como é que eu vou prevenir isso? Né? Porque a gente vê que, por exemplo, assédio, sobrecarga de trabalho, né, falta de reconhecimento é uma coisa que não vai acontecer logo, mas ao longo do tempo vai acontecer esse adoecimento. Então, é trabalhar com a prevenção mesmo, é ensinar, é cada um ter essa autorresponsabilidade. Eu cuido de mim, você cuida de você e nós cuidamos do ambiente. Porque hoje o que acontece? A responsabilidade da minha saúde mental é da empresa? É do meu marido? É do meu filho? Não é minha. Né? Assim como escovar o dente, assim como eu cuidar da minha saúde física, a minha saúde mental, eu tenho que ter essa autorresponsabilidade e cuidar da minha saúde mental todos os dias. Quer ver uma coisa que impacta muito a nossa saúde mental e que a gente também não tem? Educação financeira. Né? Se você está cheio de dívidas ali, né? Então você vive ali sobre uma forte pressão e estresse. Né? Então o teu raciocínio ali está comprometido. Então você não vai tomar boas decisões ali. Isso vai impactar a tua saúde mental. Então a saúde mental afeta tudo e tudo afeta a saúde mental. Então o teu relacionamento, né, o teu desempenho, né, a maneira como você lida com o teu financeiro, então tudo vai afetar a saúde mental, tudo, o nosso corpo, né? Então quando a gente tem algum problema físico, isso impacta a nossa saúde mental, né? Então tudo afeta e tudo é afetado também na nossa saúde mental. Às vezes a gente tem um líder que e chega aqui falando um monte de besteira para os outros, vem descontar os problemas dele, não vai impactar a tua saúde mental? Vai. Querendo ou não, né, vai impactar. Né? Uma pessoa que está ali fazendo o trabalho dela ali no banheiro, né? Chega alguém e fala um monte de coisa para ela, sai daqui, o que você está fazendo aqui? Isso não vai impactar a saúde mental dela? Vai. Então, tudo impacta e tudo afeta a nossa saúde mental também. Então, é importante a gente entender isso dentro da organização. Por isso que eu bato sempre nessa tecla, a gente precisa treinar liderança. Porque hoje a gente vê aí liderança, gente, eu não sei se vocês são líderes, se vocês não são. Mas hoje a gente vê aí, eu trabalho com empresas grandes, né? Itaú, Banco do Brasil, Cargill, então eu faço atendimento para essas empresas grandes. E a gente vê que
né, as pessoas, a liderança adoece muito a equipe, né? Então, quando a gente tem esse apoio emocional, as equipes elas são mais engajadas, os resultados são melhores, a rotatividade é menor também dentro das empresas. Então, a gente precisa pensar nesse apoio emocional, né, dentro das empresas também, que muitas vezes não tem, né? A liderança não é treinada. Então, a liderança mesmo que faz o assédio, e aí depois que eu, não. Então, a gente tem que pensar, né? A liderança precisa estar treinada, a gente precisa ter um espaço seguro, né, dentro das empresas para a gente poder se comunicar, para a gente levantar a mão e dizer, olha, eu não sei fazer isso, eu tenho dificuldade. Então, é importante que as empresas elas se preocupem com isso, com escuta ativa, né? Olhar, muitas vezes, as pessoas estão muito nessa questão das redes sociais e elas não olham, né, para o colega que está do lado, às vezes, né? Não percebe o que está acontecendo com o colega que está do lado, às vezes o colega está passando por alguma situação. Então, gente, é importante vocês olharem para as pessoas, né? Perceberem, está acontecendo alguma coisa, você quer falar. E todas as vezes, ainda por conta desse preconceito, desse tabu, né, as pessoas elas ainda lidam com a culpa e com a vergonha de estarem sentindo aquilo que elas estão sentindo. Então, elas já estão sofrendo. E elas ainda precisam lidar com a culpa e com a vergonha, né, de ter que expor o que elas estão sentindo. A gente precisa cada um cuidar de si, né? A gente precisa ter essa autorresponsabilidade, né? Pensar que a empresa vai ajudar, os outros vão ajudar, mas a gente precisa ter essa autorresponsabilidade, começar a cuidar da nossa saúde mental. Tá? Pedir ajuda, né? Como é que fulano me ajuda? O que que você pode fazer para me ajudar? Né? E a gente buscar isso. E hoje a gente precisa trazer, gente, essa questão lá, como quando a gente teve lá, que a gente foi o ranking do primeiro lugar dos EPIs, a gente tem que pensar que hoje, né, por conta dessas questões econômicas, desse impacto econômico, a gente também precisa trazer, vamos dizer, esses EPIs da saúde mental. A gente precisa trabalhar isso, a gente precisa trazer, né, esses equipamentos de proteção, né? Que equipamentos são esses? Do EPI tem um óculos, tem um capacete, mas e da saúde mental? Então, são essas pequenas coisas que a gente precisa fazer. São pequenas doses, né? Informação, informação, informação. Depois autoconhecimento, apoio, né? E aí a gente pensa em ações mais coletivas, que no caso são as empresas. Tem a questão da pandemia, né, que tem aí uma influência, mas hoje tem muita questão das redes sociais. Porque o que acontece nas redes sociais? Você vai para ali, a dopamina está lá, então você fica maravilhada com aquilo. Quando tu sai dali das redes sociais, você entra num buraco, e aí você não quer fazer nada, quero fazer nada, não quero conversar com ninguém, porque onde você busca, né, essa dopamina mais rápida é nas redes sociais. Então ali eu sou o quê, gente, nas redes sociais? Eu sou o espectador da vida dos outros, então a vida dos outros está acontecendo, olha que legal. Agora, quando eu saio dali, eu preciso ser o protagonista da minha vida. Então, eu preciso fazer a coisa acontecer. Então, as pessoas hoje estão vivendo muito em função da vida, do que acontece no cenário lá fora. Na vida do outro é mais fácil. O social ele é muito importante para a nossa saúde mental. A questão do olho no olho, né? A gente precisa disso. Nós somos seres, por isso que a pandemia veio e ela deixou a gente assim, né? Porque a gente perdeu isso, a gente perdeu esse contato, a gente perdeu o entretenimento. Então a gente precisa se relacionar, a gente precisa ir para lugares, ver a natureza, a gente precisa disso. Nós somos seres relacionais, a gente precisa dessa relação. Então, se você está perdendo isso, né, eu não vou te dizer que é depressão, tá? Pelo amor de Deus. Mas um dos sintomas da depressão é isso, é a perda, né, que a gente fala que é a anedonia, que é a perda de atividades prazerosas ali no dia a dia, você vai perdendo isso. Então é uma coisa que a gente precisa ficar de olho. Se vocês tiverem dúvida, quiserem me perguntar qualquer coisa, tá, eu estou aí sempre disponível, podem me mandar lá no direct, mensagem no WhatsApp, tá aqui meu celular, tá, que vai ser um prazer responder todos vocês. Tá bom, gente?
Mais uma vez, muito obrigada. Eu espero que eu tenha deixado alguma coisa prática aqui para vocês pensarem na saúde mental. Então, gente, muito obrigada, tá?